Olá, bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Estamos no final deste trimestre em que nos debruçamos sobre o estudo do livro de Deuteronômio, com muitas histórias, muito estudo sobre a questão da aliança que Deus fez com o povo de Israel e também da aliança que Deus continua a querer fazer connosco. Nesta última semana de estudo sobre este livro, nós fomos convidados a abordar um dos episódios, pelo menos na minha perspectiva, mais difíceis de entender sobre aquilo que é a justiça de Deus e sobre aquilo que é também a lógica de Deus. Não sei se os meus convidados, os meus amigos, António Soares e Pedro Silva, hoje não temos o Bruno connosco, o que é que acharam deste episódio sobre a morte, a não entrada de Moisés na Terra Prometida e a sua ressurreição? No fundo, era este conjunto de acontecimentos que a lição desta semana nos levava a refletir. Nós começamos logo com um comentário de Ellen White que nos diz: Moisés sabia que iria morrer só. Não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo nas suas últimas horas. Havia um terrível mistério em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que o seu coração se contraísse. A mais severa prova era separar-se do povo de quem cuidara e a quem demonstrara tanto amor. Povo este com o qual o seu interesse e a sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Mas tinha aprendido a confiar em Deus, com inquestionável fé entregou-se a si mesmo e ao povo, ao seu amor e à sua misericórdia. Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, que estava aqui a passar por um momento difícil. Não sei, Mané, o que é que tu achaste desta experiência de Moisés? Olha, Pedro, eu estava a ouvir-te e estava aqui exatamente a pensar nisso. Serei eu a pessoa indicada para hoje conversar convosco sobre esta matéria, porque eu tenho uma grande dificuldade nesta passagem, nesta final da vida de Moisés. Tenho uma grande dificuldade e não tenho, mas eu vou explicar. Eu acho que Moisés, aquele povo de Israel, tirava a paciência a um santo. Era um povo que tirava a paciência a qualquer líder. Porque, se nós formos a ver, e a lição também começa por falar nisso, e antes de irmos à parte mesmo da morte de Moisés, dizia que aquele povo, Deus dava-lhes comida através do maná, Deus dava-lhes fontes de água, diz Ellen White, em cada sítio que paravam, e depois, quando uma vez, já às portas de Canaã, não houve logo água, o povo veio logo ter com Moisés, queixar-se que mais valia estar. E ao ouvir Moisés, a reação que temos, e depois vamos ter a oportunidade de discutir esta situação, que levou ao facto de ele não entrar e morrer sozinho, ao início parecia-me, eu vou ser muito sincero, parecia-me tão injusto, parecia-me tão cruel para um homem que teve uma paciência para, deixem-me ser sinceros e ser muito sincero, para aturar aquele povo, para aturar aquelas lamúrias, e com tanto amor ele intercedeu por eles ao longo daquele deserto, ao longo daquela estrada. Porque é que aquele homem não pôde entrar em Canaã? Porque é que ele sofreu esse castigo? E eu, quando comecei a ler a lição desta semana, disse assim: mas eu tenho tanta dificuldade com esta passagem, eu tenho tanto problema com esta passagem, como é que eu vou compartilhar com os outros algo de positivo se eu tenho tantas dúvidas? Mas, efetivamente, a lição dá-nos algumas dicas, não é? Mas, acima de tudo, eu queria dizer, e antes de, se calhar, vermos o que é que o Pedro Silva achava sobre, se calhar, esta parte inicial da lição, porque, efetivamente, é uma passagem que deve ter muitas superfícies, não é? Há uma primeira superfície, à superfície, digamos assim, parece tremendamente injusto. Mas será que esta situação foi assim tão injusta ou não? Eu não sei o que é que achas sobre se também tens esta dificuldade ou não, Pedro. Às vezes nós temos dificuldades com algumas passagens em particular, outras não. Eu no início também tinha essa dificuldade até perceber duas ou três questões.
A lição não enquadra todas, mas eu vou tentar dar o meu ponto de vista a quem está a assistir. Vocês lembrem-se que o Moisés já tinha reagido de uma forma irada quando parte os 10 mandamentos em cima do bezerro de ouro. Portanto, aliás, o histórico do Moisés sempre houve pontos de viragem. Quando ele assassina o egípcio também foi num momento de descontrole. E, portanto, estamos chegados aqui à velhice, à tenra idade de 120 anos, e ele continua a perder o controle sobre as emoções dele, o que, ainda assim, não seria um motivo para Deus não o deixar entrar na Terra Prometida. Mas é importante assinalar isso, que a lição não fala, mas que nós sabemos por história, que da mesma forma que o povo repetia as queixas e os erros, era teimoso, o Moisés também caía nos mesmos erros ao longo do tempo. O que de certa forma também não pode ser posto de lado. O segundo ponto que a lição toca é o facto de que quando Moisés se vira para o povo ele pergunta tiraremos nós água, mas é numa de então, mas se nós já tratámos disto antes, porque é que não devemos tratar agora? Para que é que vocês estão a ser chatos? Pá? Portanto, ele está a tomar um bocadinho a posição de Deus aqui, quando ele sabe perfeitamente que todas as outras vezes que o problema foi resolvido não foi pela força e pelo poder dele. E eu acho que aqui, diz a lição, diz a irmã White, o Espírito de Profecia, dizem, e eu concordo com essa interpretação, que esse é que é o pecado capital aqui e que levou Lucifer também e que nos leva a nós a fazermos grandes asneiras. Por exemplo, quando nós nos pomos a julgar um irmão de igreja, nós estamos a pôr-nos no lugar de Deus, porque o juízo a Deus pertence e a Bíblia farta-se de nos dizer isso. Portanto, nós estamos constantemente a cair no erro, que é o erro do pecado original. Tomamos o lugar de Deus, às vezes com as melhores das intenções, ou às vezes perfeitamente convencidos que estamos a fazer a vontade de Deus, mas isso não faz da coisa certa. Agora, a pergunta que eu queria deixar, que a mim me deixa perplexo e que eu gostava de ver vocês os dois comentarem, porque a lição não fala nisto, eu também tenho depois uma resposta para essa pergunta, mas acho que não é satisfatória, se ele tomou o lugar de Deus e se ele agiu de uma forma irada e manda 2 bordoadas na pedra, porquê é que Deus ainda assim fez sair água da pedra e não deixou a pedra seca? Bom, ainda dando aqui mais uma achega, reparem, aquela geração que tinha saído do Egito, que tinha feito o bezerro de ouro, que tinha olhado só para os aspectos negativos da Terra Prometida, que tinham morrido todos, excepto 2 homens, Josué e Caleb, não é? Portanto, nós estamos perante uma geração de pessoas que durante 40 anos tiveram uma coluna de fogo que os aqueceu quando havia frio. Perdão. Uma nuvem que fazia sombra quando havia calor. Maná que caía do céu. Codornizes que Deus enviava quando eles refilavam, tinham saudades de carne do Egito. Água, porque no deserto o que é mais difícil de encontrar é água, que frequentemente, ao longo destes anos todos, Deus deu. E de repente, novamente, depois de nós pensarmos que na caminhada do deserto, com tantos milagres, seria o suficiente para eles terem uma fé robusta e forte, perante mais uma adversidade tão simples como esta, que Deus já tinha resolvido tantas vezes ao longo do tempo. O povo volta, digamos, a praguejar contra Moisés, contra os dirigentes do povo e contra o próprio Deus. E quando nós olhamos nesta perspectiva, eu se fosse Moisés, se calhar tinha dito, este povo é um povo danado, olha, vou-me embora e vou deixá-los aqui, já não tenho mais paciência para isto. Mas Moisés amava muito este povo. E isso fazia com que ele continuasse, apesar de tudo, a identificar-se com este povo e a ser um intercessor perante Deus de todos os pecados que este povo cometia. Eu acho, Pedro, que porque é que jorrou água? Porque a água era essencial para a sobrevivência do povo. E apesar de Moisés ter cometido um erro e do povo estar a cometer um erro, há uma coisa que nós não conseguimos fazer diminuir, que é o amor de Deus pela humanidade e pelo seu povo. E apesar dos defeitos do povo, do comportamento errado do povo e do comportamento errado de Moisés,
Deus continua a abençoá-los. Olha, Pedro, eu queria também responder à pergunta, porque também foi uma pergunta que se me colocou. Porque, efetivamente, Deus dá uma orientação a Moisés. Diz, vai, não é? E fala à rocha. Moisés, danado, revoltado, porque ele até pelo seu início do seu discurso, não faz o que Deus diz e toma os seus próprios méritos de fazer jorrar a água. Mas eu compreendo perfeitamente a pergunta do Pedro, porque Deus podia ter feito, então se tu não estás a cumprir aquilo que eu te estou a pedir, se não estás a seguir a minha vontade, tu quando desces com coisa, irias passar pela vergonha de efetivamente bateres com o cajado na pedra e não sair nada. Como muitas vezes nós vimos, quantas vezes é que nós vimos, se calhar, ou não várias, mas estou-me a lembrar propriamente dos discípulos, que também tentavam fazer os milagres e ao início não os faziam, porque estavam a tentá-los fazer por méritos próprios. Agora, eu acho que, acima de tudo, concordo contigo, a água era essencial para o povo, mas também acho que há aqui uma questão. Deus também podia ter feito Moisés passar por a vergonha de não ter conseguido e depois fazer jorrar a água. Eu acho que vem aí é o amor de Deus para com Moisés. Não é tanto o amor de Deus também com o povo, mas acima de tudo, Moisés era, apesar das suas falhas, e o Pedro fez muito bem a lembrar que Moisés não era um santo. Moisés teve o seu percurso, teve as suas iras, apesar de ser um homem que tomara eu ter um terço da paciência que ele teve, mas mesmo assim ele tinha os seus defeitos. E é verdade, eu concordo, e também começa a aprender um bocadinho também com a lição, que efetivamente ele quis tomar nas suas mãos algo que não lhe pertencia, que era o milagre da água vinda por parte de Deus e não vindo dos seus próprios méritos. Mas mesmo assim Deus não o deixou cair, passar por essa vergonha perante o povo. E depois temos a outra parte, que eu não sei e depois se calhar já vamos ouvir o Pedro relativamente ao o que é que ele acha sobre a própria coluna que colocou, mas eu acho que aqui depois coloca-se a outra questão, que é as consequências dos nossos atos. Por muito amor que Deus nos tenha, os nossos atos são irrevogáveis. Depois de estarem praticados, eu tenho que sofrer as consequências. Eu dou sempre o exemplo, e melhor do que todos sabemos, que é, se eu tenho uma vida desregrada, se eu tenho uma vida de fumador, eu não posso queixar que Deus não me ama porque eu fiquei com cancro. Eu estou a dar um exemplo ao calhas, porque os meus atos têm consequência. E os atos de Moisés ali, um bocadinho com esta diferença toda, peço desculpa, se calhar o exemplo não é o mais adequado, mas a verdade é que o próprio Moisés também sofreu as consequências dos seus atos. Mas o que eu acho bonito nesta história, e depois já lá iremos, é que Deus, apesar de nós termos que sofrer as consequências dos nossos atos, Deus faz tudo para minorar o nosso sofrimento. E não sei se... Eu encontro só no amor de Deus a questão da rocha, Pedro, mas não sei se te debruçaste sobre isto, se tens outra questão, outra resposta para esta questão. Eu gostava de corroborar aquilo que estás a dizer, porque o que Deus vai fazer é, tu estás a agir num ato de ira, estás impensado, e se eu reagisse já àquilo que tu estás a fazer, deixava-te agora aí a mandar mocadas na pedra e tu ficavas a fazer figuras tristes. Isso era a reação humana, não é? Exatamente, e o que Deus vai fazer, vai proteger Moisés e vai dizer, os nossos assuntos nós depois tratamos em particular, tu e eu, não te vou expor à humilhação dos teus erros. Vou-te poupar a essa parte das consequências do teu erro. Mas ao mesmo tempo poupar o povo também das consequências do erro de Moisés, porque como o Pedro disse, o povo precisava de água. A mim, há duas partes desta lição que são muito interessantes para mim. Uma é essa da justiça de Deus para com o facto de Moisés ter ou não ter entrado, mas este assunto para mim fascina muito, até porque nós estamos a viver um contexto, quer a nível da igreja, na igreja secular, quer a nível da sociedade em que nós estamos inseridos, em que as coisas estão todas muito extremadas. As pessoas têm todas, estão cheias de certezas. Há uma frase qualquer que diz: o problema deste mundo é que vejo pessoas sábias cheias de dúvidas e idiotas cheios de certezas, qualquer coisa assim do género. E portanto,
E este contexto está a afetar também as nossas fileiras na igreja. E o que era importante para mim, a lição que eu tiro, pelo menos até segunda, terça-feira, que fala mais sobre esta questão do próprio pecado e do erro de Moisés em si, na lição de segunda há uma pergunta que diz: que lição acha que os filhos de Israel deviam ter aprendido com o que aconteceu? E a minha resposta foi: não é a nossa missão convencer o mundo do poder e o amor de Deus. É uma pergunta. A nossa indignação com o próximo, com o nosso irmão, por não corresponder ao padrão que achamos indicado, não é legítima. Podemos até obter resultados e tirar água da rocha, ou seja, podemos até trazer pessoas para a igreja, podemos até, boas obras, não é? Exatamente, podemos até fazer um programa na igreja muito interessante que abençoa as pessoas, podemos muitas coisas, mas isso não quer dizer em nada que nós estejamos certos ou que estejamos salvos ou que não estejamos a cometer o mesmo erro que Moisés. Há muito, na igreja ouve-se muito aquela frase de temos que abreviar a vinda de Jesus. Como se estivesse no nosso poder. Nem Jesus sabe quando é que, nem o Pai disse a Jesus quando é que havia de vir, mas nós estamos perfeitamente convencidos que se vamos falar de Jesus a toda a gente, ele vem, porque a gente vamos fazer, e o que quer que a gente faça, que alguma coisa que a gente consiga fazer possa ter impacto nas decisões de Deus, que já estão tomadas, o timing dele e tudo mais. Então ouvimos muito isso. Temos que fazer coisas, e se não fizermos todas as mesmas coisas, ou se não pensarmos assim, não vamos abreviar a vinda de Deus. Ou então, a igreja não é abençoada porque temos dentro das fileiras umas quantas maçãs podres, ou pessoas que não passam daquele marasmo espiritual, e nós temos que fazer uma grande sacudidura, temos que purificar a igreja, porque é isso que está profetizado. É mentira, não está nada profetizado. A sacudidura são os eventos que vão proporcionar, como ainda agora a própria pandemia, que nos afasta da igreja, que não podemos estar todos juntos, que vai deixando pessoas isoladas. Portanto, não sou eu que sou o patrocinador do que quer que seja. E esta atitude de voluntarismo ou de justiça e de avaliação do que é que se tem que fazer, foi exatamente o que levou Moisés à situação que o impediu de entrar na Terra Santa. É tomar para nós o lugar de Deus. É dizer quando é que achamos que é a melhor altura para ele vir, porque é quando nós queremos, obviamente, é dizermos a Deus quem é que está certo e quem é que está errado, ou dizermos para nós, aquele ali, o estilo de vida dele, por aquilo dá logo para perceber que aquilo não está bem, e por causa disso é que a nossa igreja não avança, ou certas pessoas vão à frente falar e não deviam de falar, e não sei o quê. Portanto, estamos a tomar o lugar de Deus, e apesar de estarmos... próprias mãos, não é? Exatamente, apesar de estarmos a contribuir para a igreja, estarmos aqui todos muito felizes a gravar e estamos convencidos de que vamos impactar muita gente com as nossas palavras lindas, não quer dizer nada, nem quer dizer que vamos conseguir fazê-lo, nem sequer tão pouco que estamos que estamos a agir de acordo com a vontade de Deus. Antes, Pedro, de continuar, eu se calhar iríamos agora para o nosso momento musical, que hoje está a cargo da Joana Santos, com a música O Céu Vai Se Abrir. Desde pequenina que ouvi falar que Jesus vai voltar, vai voltar. Tinha ousadia em comunicar: meu Jesus vai voltar, vai chegar. Esta missão mantém-se urgente. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia
missão mantém-se urgente. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia irão pregar? Andamos todos depressa demais, mas o céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus, porque o céu vai se abrir para buscar, para salvar. Confesso que ao longo da semana, à medida que ia caminhando no estudo, o céu também se abriu para mim. Mas nesta primeira fase, que nós todos aqui falamos, desta aparente injustiça por aquilo que aconteceu a Moisés, eu acho que ainda se agrava um bocadinho quando Moisés sobe ao monte e vê aquela terra, parecia daquele tipo, olha, estás a ver, está ali o gelado que tu queres, mas tu não vais comer o gelado porque eu não te vou dar. E numa abordagem assim mais superficial, nós podemos achar que injustiça, que Deus foi tão injusto com Moisés. Cruel. Cruel até. Deixou Moisés ver a terra prometida e disse-lhe claramente, tu não vais lá entrar. Mas isto, reparem, isto não foi uma coisa, isto foi a missão da vida de Moisés. Não é um pequeno pormenor. E isto fez-me pensar numa coisa, aqui eu estava também já um bocadinho zangado e também injustiçado por achar que isto tinha sido uma injustiça tremenda com Moisés, mas muitas vezes, digamos que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Na nossa lógica humana nós achamos que Moisés merecia ter entrado pelo menos com o povo, ver a minha missão de vida foi cumprida, e eu consegui trazer o povo até à terra prometida, consegui cumprir os requisitos, digamos, a promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó, e trouxe o povo até aqui. E nós achamos que isto sim era digamos, um presente, uma satisfação para Moisés. Mas a lógica de Deus é diferente. E se nós passarmos para a frente e percebermos onde é que Deus levou Moisés e percebermos que Moisés adormeceu, foi sepultado naquele monte, estava sozinho, uma aparente derrota, mas quando nós vimos o que é que acontece no final desta história, em que Deus ressuscita Moisés, em que Deus leva Moisés para aquela que é a verdadeira terra prometida, a Nova Jerusalém, e que depois Moisés aparece no Monte da Transfiguração, outro monte, na presença de Jesus, na presença de Elias e na presença de 3 discípulos. Quando nós olhamos para o final desta história, nós percebemos Deus foi muito bom com Moisés. Apesar dele ter passado pela experiência da morte, apesar dele ter passado por o sofrimento de não ter entrado, certamente que Moisés ficou angustiado, ficou triste, ficou deprimido por perceber que não ia entrar com o povo na terra prometida, mas Deus ajudou-o a ver, olha, confia em mim porque eu vou levar o povo. Não te preocupes, o povo vai entrar no sítio daquilo que foi a missão da tua vida. Isso vai acontecer. E isso, por um lado, terá deixado Moisés triste, acho eu, mas confortou-o, porque ele percebeu que a promessa de Deus ia ser cumprida. E depois, certamente quando Moisés ressuscitou e percebeu o que é que tinha acontecido, o seu coração deve ter certamente transbordou de alegria pelo amor e pela misericórdia de Deus, que apesar de desculpem, esta tosse, apesar de um povo rebelde, assim como nós somos, chegou à sua terra prometida, também Moisés, um líder que falhou várias vezes, Deus levou àquilo que é a lógica final de Deus,
o objetivo de Deus é outro, não são as conquistas humanas, é a conquista da vida eterna. E isso Moisés recebeu. Pedro, eu queria completar o que tu disseste, porque eu também tive, como tu, fui em crescendo, mas efetivamente cheguei a uma parte que nós conseguimos compreender a grandeza do amor de Deus, ou pelo menos procurar compreender nesta história a grandeza do amor de Deus, como eu dizia, e se calhar de uma maneira um bocadinho exagerada no início, isto parece uma situação muito cruel, mas nós vamos aos poucos e poucos desvendando a grandiosidade do amor de Deus nesta história com Moisés, nesta passagem com Moisés. E para já achei muito interessante, e a lição fala-nos nisso, que efetivamente do sítio onde Moisés estava era impossível, como é óbvio, ver fisicamente toda aquela plenitude da nação. E o que Deus lhe fez acima de tudo, e eu acho que aí é mais uma demonstração do amor de Deus, foi demonstrar que todo aquele trabalho que ele tinha tido ao longo do deserto não tinha sido em vão. E que o povo iria para aquela terra e iria prosperar naquela terra. Ele-lhes quase dá uma visão profética, digamos assim, de que o seu trabalho, tipo, não entras, mas o teu trabalho não foi em vão. Eu mostro-te que o povo vai entrar, que vai chegar à terra prometida, se vai constituir como um reino, como um povo, e que o teu trabalho, na profecia, não foi esquecido e não foi em vão. Além desse carinho que Deus tem, quer dizer, apesar de não poderes entrar, apesar de não te deixar entrar, eu mostro que o teu trabalho não foi em vão. Há aqui uma coisa que eu acho muito interessante e que passa muito despercebida. Ou eu compreendi mal, ou fiquei exatamente com a sensação de que Moisés está a perfeita saúde, não é? Porque o próprio texto nos diz que ele não tinha qualquer problema, nem na visão, nem no seu vigor, e que depois morre de uma maneira que não é explicada, efetivamente, mas, e depois é dito que dá uma sensação que nos leva a crer que é o próprio Deus que o sepulta. Ou seja, com o cuidado que o próprio Moisés, mesmo após a morte, porque nos dá a entender, porque também nos é dito que é a primeira ressurreição, porque todos, quer o que tinha sido antes, tinham sido transladados sem passar a morte, mas Moisés é a primeira ressurreição. Logo, Deus sepultou num sítio onde ninguém veio a saber, e anos mais tarde, profeticamente dito, que ele ressuscita, efetivamente, não só profeticamente, como também o Pedro diz, no momento no outro monte, nós vemos a sua presença. E aqui o cuidado de Deus quer, no momento da sua morte, o momento de mostrar a tua vida não foi em vão, o momento de mostrar o seu cuidado e o seu carinho, mesmo com o corpo, já sendo um corpo do sepultar, e inclusivamente depois uma outra questão que é o que tu dizes. Para aquilo Moisés, é verdade, tinha sido o projeto da vida dele. Mas se calhar os nossos projetos da nossa vida são coisas minúsculas perante os projetos de Deus. E às vezes o que nós entendemos, até como seres humanos, como grandes perdas, ai, coitado do Moisés, não entrou na terra prometida, era a sua missão, ele não conseguiu chegar ao fim. Levanta a mão quem quiser trocar isso por a ressurreição, como Moisés teve, e a possibilidade e o privilégio que Deus lhe deu através da sua graça. Então nós, humanos, entendemos, como eu dizia ao início, tão cruel, Deus não o deixou entrar porque ele se irou, porque tomou o papel, coitado, foi só uma vez. Temos tendência a desculpá-lo, apesar dele, como o Pedro disse muito bem, ter procurado tomar um lugar que não lhe era o dele. Mas depois vemos o amor de Deus em perspectiva macro, não é? Em que a entrada ali nada era comparado com os planos que Deus tinha para Moisés. E se calhar Moisés disse, então os planos que Deus tinha para mim eram muito superiores ao meu plano de entrar na terra prometida e de vigorar. Eu só queria dizer isto antes de passar a palavra ao Pedro para ver o que é que ele acha sobre esta matéria, que é, quantas vezes é que eu penso que uma questão é tão importante para mim, para a minha vida, e que Deus não me ajudou, porque eu queria tanto aquele cargo, eu queria tanto ter aquela oportunidade de negócio, eu queria tanto de conseguir sair da cepa torta e ter uma vida mais desafogada. E como é que Deus não me ajuda nestes meus planos de vida? E os meus planos de vida são uma migalha comparado com aquilo que Deus tem planeado para mim, nem que seja uma vida eterna, acima de tudo. Não é? Não sei o que é que achas disto, Pedro. Estás sem micro, julgo. Estás sem micro, Pedro. Estás sem micro, Pedro.
Ainda não. Estamos-te a ver, mas não te estamos a ouvir. Ok, e agora? Agora sim. Eu estava a dizer, vou tentar ser breve para não roubar tempo ao Pedro, que estamos, entretanto, já perdi aqui 30 segundos. Então tem que ser ainda mais sucinto aqui nas minhas 3 notas. A primeira nota é que fica da lição. O plano de salvação já existia antes. Nós agora olhamos para trás e sabemos isto tudo e percebemos isso com facilidade. Moisés não sabia. Portanto, o que Deus faz é dar-lhe uma perspectiva do futuro, de um plano que ele provavelmente não teria compreensão como nós temos. E como tu estavas a dizer, Moisés, qualquer cristão que conheça o amor de Cristo e o plano de salvação e de redenção para nós, não tem medo da morte. O que teme mais é a ausência e a falta que vai fazer a quem ele ama, e neste caso o povo era o amor de Moisés. Portanto, se alguém chegasse ao pé de mim e me dissesse: olha, anda a ver o que é que vai acontecer com as tuas filhas, com os teus netos, ou seja como for, e vais ver que eles vão prosperar e que vão ser boas pessoas e que vão ser bons cristãos, e no final ainda por cima vais ver que eles vão estar na terra prometida. Eu acho que eu morria em paz, morria descansado e ficava à espera de que mais bênçãos Deus pudesse ter para mim. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que foi o que Deus tentou fazer com Moisés. E eu queria reforçar essa situação, é que Moisés não tinha o entendimento que nós temos em que Jesus veio à Terra, Deus feito homem, veio estar entre nós, vem-nos explicar, tintim por tintim, tudo o que havia guardado para nós. Em segundo lugar, muito importante, as nossas ações têm sempre uma consequência. Isto faz parte do plano da salvação. Deus pode tentar amenizar, pode ir connosco durante as consequências, mas não nos consegue, porque foi esse o tratado que foi feito com Satanás. E Moisés teve mal e teve que passar pelas consequências. O salário do pecado é a morte e ele teve que passar pela morte. E, portanto, agora, uma coisa que me conforta e que nos deve confortar é que Deus tem depois o resto do plano, que é aquilo que ele guardou para Moisés sem ele saber e que nós sabemos que está guardado para nós e que nos ajuda. E, portanto, essas são as 2 ou 3 notas que eu acho que desta história. Obviamente que tudo isto é perplexo, porque ele podia ter sido mais claro com Moisés, porque ele podia ter dito, podia ter feito, mas o propósito da Bíblia é também mostrar-nos o que é fé, é confiar nos planos que Deus tem para a nossa vida, que existe um plano maior para a nossa vida. E Moisés, por o grande líder que tenha sido, teve que ter fé, teve que confiar sem ter todos os dados na posse dele, sem ter toda a informação e o conhecimento na posse dele. Uhum. Eu acho que, à medida que nós caminhamos nesta história, e quando chegamos depois de Moisés ter morrido, ter sido sepultado, a Bíblia diz-nos que o arcanjo Miguel, não é? O próprio Cristo, o próprio Jesus, foi para ressuscitar Moisés, e que Satanás, há aqui uma luta entre Jesus e Satanás, em que Satanás diz: não, este homem pecou, este homem fez o que eu fiz, tentou colocar-se no lugar de Deus, lembra-te, junto à rocha, este homem é meu. E Jesus vem no seu amor resgatar Moisés e dizer: Deus te repreenda, não é? O arcanjo Miguel diz: Deus te repreenda, porque este homem é meu. Apesar de todos os pecados, como nós vimos, que Moisés cometeu na sua vida, um assassinato e muito mais que nós não temos, esta fúria, esta impaciência junto à rocha, Miguel foi ressuscitá-lo. Graça de Deus. Não é? Pela graça de Deus. E este é o plano que Deus tem para a nossa vida. Tudo se subjuga, e isto é difícil para nós percebermos, tudo subjuga a este objetivo final de Deus, que é: eu quero que tu tenhas a vida eterna. Pouco me importa se tu tens sucesso na tua vida humana ou não, se tu sofres ou não. É claro que Deus também sofre connosco quando nós sofremos. Deus não estava contente a perceber aquilo que ia acontecer a Moisés. Estava triste, era um amigo seu que estava triste, e Deus, no seu amor, sofreu com Moisés ali naquele monte e na sua morte. Mas o objetivo final de Deus é a vida eterna. E tudo se subjuga a isto.
não sabemos, podemos pensar, se Moisés tivesse entrado, podia se ter afastado de Deus ou não, não sabemos. Mas sabemos que aconteça o que acontecer, seja qual for a nossa história de vida, há um momento, se nós aceitarmos Deus na nossa vida, em que Miguel nos vai ressuscitar, nos vai salvar, nos vai dar a vida eterna. E aqui Moisés, simboliza esta primeira ressurreição, como o Pedro já tinha dito, daqueles que, apesar de passarem pelo estado da morte, Deus vai buscá-los, não os abandona, não os deixa nesse estado, porque o objetivo é a vida eterna. E eu imagino a alegria de Moisés no Monte da Transfiguração, a conhecer Cristo, a perceber e a dar força a Cristo. Assim, não desistas, porque assim como eu passei pela morte e fui ressuscitado, tu vais ganhar isso para muitos homens, para muitas mulheres, para muitos irmãos. Não desistas, Cristo, não desistas, Jesus. Olha, eu estou aqui, portanto vai valer a pena. E no teu amor pela humanidade faz esse sacrifício. E certamente que Cristo saiu com as forças renovadas daquele monte, ao ver Elias e ao ver Moisés e a perceber que eles simbolizavam aqueles dois grupos, aqueles que morrem e vão ser ressuscitados e aqueles que não vão passar pela morte quando Jesus voltar. Eu fico e antes de concluir, e esse momento que tu estás a falar, eu acho que é importantíssimo, de quando houve essa presença de Moisés num momento de grande sofrimento também por parte de Cristo e grande aflição, mas também representando a importância daquele momento para Cristo, porque nós não nos podemos esquecer que se Cristo naquele momento não prevalecesse, a vida de Moisés no céu terminaria, porque ele também deixaria de ter direito à ressurreição e à vida eterna. E também acabou por ser uma lembrança bem presente que valia a pena, não é, pela humanidade, aquele sacrifício por parte de Cristo, nomeadamente na presença daquelas duas pessoas que neste momento se encontravam no céu. E deixando-te agora concluir, peço desculpa ter interrompido, mas lembrei-me exatamente desta questão, da importância do momento também para Moisés e para Cristo. Eu quando cheguei ao fim, digamos que houve aqui um respirar fundo e perceber, efetivamente, Deus é um Deus justo, não foi injusto, não foi cruel. Deus esteve sempre ao lado de Moisés, Deus lutou sempre pela salvação de Moisés, Deus abençoou Moisés apesar das suas falhas, dos seus pecados, como abençoou o povo ao longo do deserto, sempre. E é isto que Deus quer fazer na nossa vida se nós deixarmos. Que Ele nos continue a abençoar, que apesar das nossas falhas, nós continuemos a voltar para Ele e a pedir que Ele nos guie. Deixa-me só dizer, tu há pouco disseste, isto da graça é algo que não entendemos. Há uma frase que marca muito e quero terminar da minha parte com isto, já tinha terminado, mas nós não somos salvos, nós não nos perdemos pelos pecados que cometemos, mas pela graça que deixamos de aproveitar. E não perceber a graça e querer fazer coisas para agradar a Deus é ter outra vez a tomar lugar de Deus. Que esta lição a mim me lembra mais uma vez de que o sacrifício de Cristo é fundamental para as nossas vidas nesta terra e para a vida eterna. Eu lembrei-me também de Davi, que era um homem que também com muitos erros, mas que aceitava essa graça, e em oposição a Saul, que queria agradar a Deus com os sacrifícios, mas não queria conhecer Deus e deixar que Deus moldasse a sua vida. E, portanto, no final deste livro de Deuteronômio, nós podemos sair com uma certeza de que aquela aliança que Deus fez com o povo, são um povo especial, vão ser representantes meus, que essa aliança se mantém hoje em dia, uma aliança diferente, baseada na morte de Cristo, com uma perspectiva diferente, e que nós podemos ser os representantes de Deus no nosso tempo, na nossa vida, na nossa esfera de influência, e que podemos, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, confiar e acreditar e ter fé
que Miguel nunca vai desistir de nós e que, independentemente do nosso comportamento e dos nossos pecados, Deus, se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, Deus vai estar lá para dizer: sai daqui, Satanás, este pertence-me e este vai estar comigo na vida eterna. Que esta possa ser a experiência de todos nós e de todos aqueles que estão a ouvir estas palavras cruzadas, possamos entregar e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, os nossos planos, os nossos fracassos e os nossos sucessos, mas que tenhamos sempre em mente que o objetivo final é chegar lá à vida eterna que Deus nos oferece. Nós possamos também neste final de ano fazer planos para um novo ano mais próximo de Cristo, com mais tempo para Deus, para o estudo da sua palavra e mais tempo de oração, e que isso que este ano possa ser um novo recomeço de uma nova caminhada com Deus, mais forte, com mais fé e com mais certezas da presença de Deus na nossa vida. Desejamos a todos um bom ano de 2020, que seja muito melhor do que 2020 e 2021, e que 2022 possa ser um ano cheio de bênçãos e cheio de saúde e sem estas contingências que esta pandemia nos tem trazido. É o meu desejo, não só aqui para os meus amigos, mas para todos aqueles que nos estão a ouvir. Uma boa semana para todos.